Boa noite. Dando continuidade a nossas aulas dos residentes de radiologia do Hospital Fileola, hoje nós vamos falar de ultrassonografia de mamas com ênfase em BIRADS, que vai ser ministrada pela nossa R1, Demi Monteiro. Boa noite, gente. Essa nossa aula é intitulada Ultrassonografia de Mama BIRADS. Aqui o roteirinho da nossa aula, a gente vai falar sobre a anatomia da mama, a ultrassonografia de mama, vamos caracterizar a lesão, descrever a lesão no laudo e falar sobre o sistema BIRADS e também sobre a recomendação de acompanhamento. Sobre a anatomia da mama, da parte mais externa, da parte mais interna, na verdade, para a parte mais interna, nós vamos ter parede torácica, vamos ter as costelas e os músculos peitorais aqui representados. Agora, da parte mais externa para a parte mais interna, nós vamos ter a pele, em que a espessura normal vai variar de 0,5 a 2 milímetros, os ductos mamários, que vão ser divididos em ducto principal, que vão se ramificar em ductos mais finos. Esses ductos ficam abaixo da papila, eles formam esse aspecto triangular e apresentam diferentes calibres. Já o complexo areolo-papilar ele tem uma relativa assimetria. Os lobos, o lobo é uma unidade funcional, e ele apresenta 20 a 40 lóbulos. Esses lóbulos são formados por ácinos e por ductos. E um segmento mamário é a junção do ducto mais o lobo. Na vascularização, a gente vai ter a vascularização arterial, que é formada pela torácica interna, a tóraco-abdominal e a torácica lateral. Na venosa, nós vamos ter a veia axilar, a torácica interna e a intercostal posterior. Na linfática, vai ser o plexo linfático subareolar, os linfonodos peitorais e axilares, paraesternais e intercostais. E a inervação é feita pelo nervo intercostal torácico e o nervo supraclavicular do plexo cervical. Quanto à ultrassom de mama, quando é que a gente vai indicar? Ela vai estar indicada para fazer rastreamento, em casos de paciente com tecido glandular alto, e também para diagnóstico. Para diagnóstico de pacientes que apresentam lesões caracterizadas pela mamografia ou então lesões caracterizadas na ressonância. E também em casos de pacientes que apresentam alterações palpáveis. Para minimizar erros na ultrassonografia, é necessário fazer uma anamnese adequada, então falar sobre histórico daquela paciente, sobre cirurgias prévias. No exame físico também é necessário muitas vezes fazer inspeção e até mesmo a palpação, e também sempre correlacionar com exames anteriores, quando eles estiverem disponíveis. Quanto à técnica do exame, temos que utilizar um equipamento adequado, então, de preferência, um transdutor linear, uma frequência variando de 12 a 18 MHz, e lembrar sempre de fazer um rastreamento completo, então, avaliar todos os limites da mama, lembrar de avaliar a região axilar, região retroareolar, e também posicionar corretamente essa paciente. Pedir para ela colocar os braços atrás da cabeça vai facilitar na hora da gente fazer a avaliação. Também lembrar de fazer o ajuste da imagem. Então, a gente pode fazer o ajuste da zona focal, de preferência colocar num terço anterior da mama, então aqui está a pele e aqui está no terço anterior, e somente quando a gente já tiver lesões caracterizadas, a gente pode aprofundar um pouco mais, colocar nos 2 terços mais posteriores. A gente também pode fazer o ajuste do campo de visão. Esse campo de visão, o adequado seria aqui da pele até mais ou menos o músculo peitoral. A gente não precisa ver abaixo disso. E também fazer o ajuste do gânio. O gânio a gente vai ajustar observando a gordura. Então, essa gordura subcutânea ela deve estar em um tom de cinza, nem mais branco, nem mais preto. E a gente também tem o recurso da imagem composta, que faz a interposição dos feixes. Isso vai reduzir os ruídos na nossa imagem. Para a avaliação da mama, o ideal seria a gente manter uma rotina. Então, a gente vai ter vários métodos de fazer essa avaliação. Mas o ideal é manter uma rotina para não deixar nada passar. E sempre olhar bem a mama, não esquecer nenhum ponto. Sempre que possível, comparar a mama a um relógio. Então, aqui a gente vai ter a divisão dos quadrantes da mama. Tanto a mama direita quanto a mama esquerda, ela vai ser dividida
em quadrantes superomediais, superolaterais, inferomediais e inferolaterais. Quando a gente fala do reloginho, as 12 horas vai representar a parte mais superior de ambas as mãos, e às 6 horas a parte mais inferior. Já às 9 horas, na mama direita vai ser a parte mais lateral, já na mama esquerda vai ser a parte mais medial. Às 3 horas na mama direita é a parte mais medial e na mama esquerda é a parte mais lateral. Isso vai ser importante na hora da gente caracterizar essa lesão lá no laudo. Agora a gente vai caracterizar essa lesão. E a gente pode caracterizar quanto? A morfologia. Essa morfologia ela pode ser oval, como aqui representado, redonda ou irregular. Aqui eu coloquei a lobulada, mas pelo léxico da ultrassonografia, a gente não utiliza mais essa descrição lobulada, porque ela pode confundir com as margens microlobuladas. Falando das margens, elas podem ser circunscritas, como mostrado aqui, ou não circunscritas, que vai ser o restante, né? Então, podem ser as margens distintas, anguladas, microlobuladas ou espiculadas. Quanto aos ecos internos, lembrar que a gente sempre vai comparar com o eco da gordura subcutânea. Então, ele pode ser anecoico, como representado aqui na letra A, hiperecoico, hipoecoico ou isoecoico. Ele também pode ser complexo, então são aquelas lesões mais sólido-císticas, ou pode ser heterogêneo, quando a gente tem uma mistura dessas ecogenicidades. Quanto à orientação, essa lesão pode ser paralela à pele, ou ela pode ser não paralela. Isso vai chamar a atenção porque geralmente as lesões não paralelas, elas tendem a ser mais malignas. Quanto ao achado acústico, a gente pode ter nenhum achado acústico, como representado aqui, ou então ela pode formar um reforço ou uma sombra, como representado aqui. Pode ser uma sombra tanto central quanto bilateral, ou então a gente pode ter um achado acústico combinado, representado tanto pela sombra quanto pelo reforço na mesma lesão. A gente também pode achar calcificações. Essas calcificações, quando estão fora do nódulo, elas geralmente formam uma sombra posterior. Já dentro do nódulo, como aqui nessa lesão, elas vão formar uns focos ecogênicos. E elas também podem ser intraductais. Aqui eu trouxe essa tabela para a gente resumir as características dessa lesão. E quando a gente for descrever no laudo, as 3 características mais importantes que sempre vai ter que ter nessa lesão são forma, margem e ecogenicidade. Nessa tabelinha aqui, a gente vai ter dividido aqui em verde as características que tendem a ser mais benignas, em amarelo aquelas que são variáveis, então aquelas que a gente tem que comparar com outras características também, para dizer se ela é mais benigna ou não, e aquelas em vermelho que tendem a ser mais malignas. Então, quanto à forma, aqui falando sobre as verdinhas, né? Forma oval, margem circunscrita, a ecogenicidade anecoica e orientação paralela tende a ser benigno. Então, é representado, por exemplo, pelo cisto simples, que tem todas essas características. Já aqui de amarelo, aquelas que são variáveis. Então, na ecogenicidade hiperecoica, hipoecoica e isoecoica é variável, vai depender de outras características. E quanto à característica posterior, todas as características posteriores vão ser variáveis, então só elas não vão nos dizer muita coisa. Aqui nas vermelhinhas, que representam mais risco, a forma redonda, ela geralmente apresenta mais risco de ser maligna se a gente achar em um nódulo, por exemplo. Se for numa lesão cística, geralmente não representa malignidade. A forma irregular também tem maior chance de malignidade. Quanto à margem, todas aquelas que não forem circunscritas, então angulada, indistinta, microlobulada e espiculada têm maior risco. Quanto à ecogenicidade, complexo sólido cístico e a ecogenicidade heterogênea também tem maior risco. E na orientação, aquilo que a gente já conversou, as não paralelas têm maior risco de serem malignas.
Agora que a gente já descreveu aqui a lesão, a gente vai falar sobre os achados associados a essa lesão. Eles podem ser edema, alterações ductais, alterações da pele, elasticidade, vascularização e distorção arquitetural. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a elasticidade e a vascularização. Na vascularização, essa lesão pode ser avascular, ou ela pode ter uma vascularização interna, como representada aqui à direita, ou pode ter uma vascularização periférica, como mostrado aqui nessa imagem também. Quanto à elasticidade, ela vai avaliar a dureza dessa lesão pela elastografia. Aqui a gente vai ter uma tabelinha que vai mostrar. A lesão, quanto mais azul for, mais dura ela vai ser. Quanto mais vermelha, menos dura. E aqui, em verdinho, a gente vai ter as mais intermediárias, né? Então, a gente vai classificar em macio, intermediário e duro. E a gente tem diferentes estímulos para avaliar a dureza dessa lesão. Podem ser estímulos qualitativos ou estímulos quantitativos. Aqui a gente vai ter um exemplo. Então, nesse exemplo, a gente vai ter uma lesão que está corada em azul. Então, é uma lesão mais dura em relação ao parênquima que está representado mais verde. Mas a gente tem que se atentar que nem toda lesão mais dura significa que ela é maligna. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma lesão que se apresenta em azul, ou seja, é dura, mas uma lesão benigna, um fibroadenoma. A gente também pode achar cistos simples. Os cistos simples são caracterizados por serem circunscritos, redondos ou ovoides. Eles são anecoicos e formam um reforço posterior. Também podemos achar microcistos agrupados, como representado aqui. Esses microcistos agrupados, eles têm menos de 3 milímetros. Eles são, como o próprio nome diz, agrupados. Tem essas finas septações, que são as paredes dos microcistos, e essas paredes têm menos de 0,5 milímetros. Além disso, dentro deles, não tem componentes sólidos. Já os cistos complicados, também chamados de cistos espessos, que vai diferenciar eles dos cistos simples, são cistos que apresentam um debris em seu interior, como mostrado aqui nessa figura. Os nódulos cutâneos são representados pelos cistos sebáceos, queloides, cistos de inclusão epidérmica, papilas acessórias e neurofibroma. Aqui, a gente tem representado um cisto sebáceo. A gente também pode achar corpo estranho, como silicone, clipes após mamotomia, vidro ou metal, por trauma prévio, e também linfonodos intramamários. Esses linfonodos intramamários, como representados aqui, as características deles são: ele é ovoide, circunscrito, hipoecóico com centro ecogênico. Ele vai ter essa gordurinha aqui no centro, geralmente encontrada em quadrante superolateral. Também podemos achar linfonodos axilares, e eles vão se dividir em linfonodos axilares habituais ou atípicos. Os linfonodos axilares habituais, a gente vai ter, então, um cortical fino, um hilo pouco visto, uma vascularização aferente periférica e eferente hilar. Já no atípico, representado aqui embaixo, a gente vai ter uma cortical mais espessa e um hilo mais rechaçado. Geralmente, a vascularização é hilar. Tá, e sobre as alterações vasculares, a gente pode achar também malformações arteriovenosas, pseudoaneurisma, ou então aquelas doenças de Monro, que são as tromboflebites. Também podemos encontrar seromas, que são coleções pós-cirúrgicas, representada aqui. Então, a gente vai ter aqui uma coleção fluida, com uma parede espessada, formando reforço acústico posterior, localizado em área de cicatriz cirúrgica. Também podemos achar esteatonecrose, representada aqui embaixo por essa área de distorção arquitetural, associada a um nódulo hipoecogênico e irregular com margens indistintas. Quando a gente tem esse achado, nós sempre temos que correlacionar com a mamografia para fazer um diagnóstico de cisto oleoso. Agora, como é que a gente vai descrever essa lesão no laudo? A descrição da lesão no laudo vai depender da patologia. Então, quando a gente fala de nódulo de lesões sólidas,
A gente sempre vai ter que fazer 3 medidas dessa lesão. Quando a gente fala de lesões císticas ou linfonodos, a gente faz a medida do maior eixo do cisto. Lembrar sempre de descrever as maiores alterações encontradas, os maiores cistos linfonodos encontrados, ou aqueles relacionados a outros exames, ou aquelas alterações que são palpáveis. Quanto às medidas, elas podem ser feitas em milímetros ou em centímetros. E a gente sempre deve usar apenas uma casa decimal. Então, por exemplo, se na maior medida lá for 1,448, a gente vai arredondar para 1,5. Então, sempre arredondar ou para cima ou para baixo. E sempre avaliar também se houve aumento dessa lesão. E quando é que a gente diz que houve aumento? Se houve um crescimento de mais de 20% do volume dessa lesão. Sempre que houver esse aumento, a gente tem que dar no mínimo um BIRADS 4 para ser avaliado pelo anatomopatológico. E sempre também no laudo colocar a localização dessa lesão. Então, definir o quadrante, a mama e também a qual hora foi encontrada. Se for um nódulo, a gente sempre tem que lembrar também de medir a distância desse nódulo para a papila e para a pele. Agora, falando sobre o sistema BIRADS. O sistema BIRADS ele foi criado para fazer um controle na qualidade dos laudos mamários. O objetivo desse sistema é padronizar a descrição dos achados mamários. Ele pode ser utilizado tanto em ultrassom, quanto na mamografia, quanto na ressonância. Ele vai nos dar uma categoria final que vai falar sobre o risco de malignidade daquele achado. E também vai nos guiar para uma conduta apropriada. Aqui a gente vai ter a tabelinha, então, que mostra os nossos 6 números do BIRADS. Ele vai, então, de 0 a 6. O 0, o exame não foi capaz de avaliar corretamente a mão. 1 e o 2, exame normal. No 3, provavelmente normal. O 4 vai se dividir 4A, B e C, que vai de risco baixo até risco de alto de câncer. O 5 já vai ser um risco alto de câncer. E o 6 é quando aquele paciente já tem um diagnóstico comprovado de câncer. Então, falando especificamente sobre cada um. Na categoria 0, vai ser aquele exame inconclusivo, em que a gente tem que complementar o estudo. Vai ser aquele caso da esteatonecrose que a gente encontra na ultrassonografia. Sempre que a gente tiver esse achado, a gente vai ter que correlacionar com outro estudo. No caso, a mamografia. Já a categoria 1, o exame vai ser normal, ou seja, não vai ter nenhuma lesão encontrada. Não vai achar nenhuma lesão nem na ultrassom, nem na mamografia. Na categoria 2, já vai ser um achado benigno. O risco de malignidade dele vai ser de 0%. Nele vão ter cistos simples, linfonodos intramamários, nódulos subcutâneos, fibroadenomas calcificados, nódulos estáveis há pelo menos 2 anos, alterações pós-cirúrgicas e implantes mamários. Aqui, então, a gente vai ter um cisto simples e um linfonodo. Intervenção para esse paciente apenas se indicação clínica ou desejo do paciente. Já na categoria 3, a gente vai ter um achado provavelmente benigno. O risco de malignidade vai variar acima de 0%, mas menor ou igual a 2%. Então, neles a gente vai achar nódulos circunscritos, ovais, paralelos à pele, com ausência de alterações no tecido adjacente. Exemplo dessas lesões são fibroadenoma, cisto complicado isolado e microcistos agrupados. Aqui a gente vai ter, por exemplo, um fibroadenoma e aqui microcistos agrupados. Para essa paciente com categoria 3, vai ser sugerido um controle em 6, 12, 24 e 36 meses. Se após esses 24 a 36 meses essa lesão permanecer estável, a gente vai reclassificar para a categoria 2. Agora, se essa alteração crescer acima de 20%, a gente vai reclassificar para a categoria 4. Na categoria 4, ela vai ser dividida entre A, B e C. De uma maneira geral, vai ser um achado suspeito, com risco de malignidade maior do que 2, mas ainda menor do que 95%.
Nele a gente vai encontrar nódulos sólidos com margens não circunscritas, que formam sombra acústica e têm calcificações finas e são não paralelos. Porém, a gente vai ter ainda uma ausência de alteração no tecido adjacente. Exemplo dessas lesões: lesões intraductais, ectasia com conteúdo espesso, cistos complexos e áreas com sombras posteriores e heterogêneas. Para a categoria 4, a gente sempre vai correlacionar com o anátomo patológico. Então, aqui a 4A. O risco de malignidade vai de 2 a 10%. Vai ser aquele fibroadenoma com mais lobulações que o esperado. Então, vai ser um nódulo com descritores de B3, que apresenta mais um critério de alteração. Porém, para a categoria 4A, a gente ainda espera que seja uma alteração benigna. O exemplo dele vai ser um papiloma intraductal. Na categoria 4B, o risco já vai de 10% até 50%. Vão ser aquelas lesões complexas sólido-císticas ou nódulos com margens microlobuladas. Para a 4B, a gente ainda pensa que essa lesão possa ser benigna. Na categoria 4C, o risco vai de 50% a 95%. Então, vai ser uma lesão suspeita. Ela vai se apresentar como uma lesão irregular, com imagens indistintas, espiculado ou angulado e ausência de alteração no tecido subjacente. Na categoria 5, já vai ser uma lesão altamente suspeita, e o risco de malignidade vai para acima de 95%, maior ou igual a 95%. Então, vai ser aquele nódulo sólido com margem não circunscrita e margem especulada, não paralelo, então vai ser mais alto do que largo, como mostra aqui na figura da ultrassonografia, hipoecogênico, que forma sombras posteriores, tem microcalcificações no seno inferior, e a diferença da categoria 4 também é que vai ter a distorção arquitetural. Além disso, ele não vai admitir outro diagnóstico. Pode passar. Na categoria 6, já vai ser aquela lesão comprovadamente maligna, que a gente já tem um diagnóstico comprovado por anatomopatológico, depois desse paciente ter feito ou a coribiópsia, como a gente vê aqui em cima, ou a PAF, como aqui embaixo. E é importante que a gente sempre vai dar essa classificação de BIRAD 6 antes da intervenção cirúrgica. Se o paciente fez intervenção cirúrgica e retirou aquela lesão, a gente vai reclassificar para outro BIRAD. Pode passar. Então, como é que ficaria um laudo, no fim das contas? A gente tem que colocar indicação clínica, a técnica ou aparelho utilizado, a composição da mama, então se ela é glandular, adiposa, heterogênea, os achados encontrados, fazer um estudo comparativo sempre que possível, né? Então correlacionar com exames anteriores, a conclusão, que é o próprio BIRADS, e a sugestão ou conduta, por exemplo, para paciente com BIRADS 3, controle em 6 meses. Aí pode passar. Aí você vai ter que passar várias vezes, tá? Não, pode voltar. Então, para indicação clínica, a gente pode colocar, por exemplo, exame ecográfico de rotina. Já na técnica ou aparelho, a gente pode colocar exame realizado com transdutor linear, multifrequencial, na faixa de 10 a 12 MHz, que evidenciou. Pode passar. Aí na composição da mama. Mamas simétricas, de contornos regulares, sem áreas de retração, pele e tecido subcutâneo sem alterações, predomínio de tecido adiposo sobre o fibro glandular. E nos achados, pode passar. Ausência de cistos ou nódulos sólidos sensíveis ao método. Tecido retromamário sem alterações. Linfonodos de aspecto normal nos prolongamentos regiões axilares. Agora o estudo comparativo, a gente vai colocar como uma observação. Comparativamente ao exame ecográfico anterior, de 25 de março de 2023, não houve alterações significativas. E na conclusão, pode passar, ultrassonografia de mamas normal, BIRAD categoria 1. Nesse caso, sugestão ou conduta seria segmento habitual. Pode passar.
E, por fim, na recomendação de acompanhamento, houve uma atualização recente que vai dividir esse acompanhamento para mulheres cis, trans e homens trans. Então, quando é que a gente vai começar esse acompanhamento? Para mulheres cis, vai variar ou aos 40 anos ou aos 50 anos. Quando a gente fala de serviços públicos, eles geralmente usam a referência do Ministério da Saúde, que preconiza o início aos 50 anos. Agora, geralmente, os serviços particulares vão utilizar o da Febrasgo, que preconiza o início aos 40 anos. Para mulheres trans, esse início do acompanhamento vai ser aos 50 anos ou após 5 anos do início da terapia hormonal. Já para homens trans, a gente vai ter que avaliar. Se tem mastectomia, não se indica screening. Agora, se não fizeram mastectomia, vai começar aos 40 ou aos 50 anos. E essas são as nossas referências. Pode passar. Essa foi a nossa aula de ultrassom de mamas, BIRAT.